Olá, sou Sara Ferraz, diretora executiva e atual presidente da PROEP, e estou aqui para contar um pouco mais sobre o nosso trabalho na preparação e resposta coordenada à pandemia, e em especial da rede PROEP TIOS Covid-19, a estratégia de enfrentamento que é resultado da parceria com a Skol Foundation, a Universidade de Brasília, entre tantos outros parceiros. Desde o início da pandemia, nós estamos mobilizando uma força-tarefa que envolve nossa equipe, parceiros, membros e um time de voluntários para construirmos estratégias sustentáveis de apoio ao enfrentamento da Covid-19. Na busca por fortalecer essas estratégias, nós recebemos o apoio da Skol Foundation e da Sala de Situação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Com esses atores, nós reunimos nossos esforços para aprimorar uma estratégia que a universidade havia começado no início da pandemia somente com um grupo de estudantes e que, além de exitosa na região do Centro-Oeste, mostrou a força da mobilização social para esses enfrentamentos. Tudo isso para que profissionais de saúde locais e gestores possam ter ferramentas para definir as melhores ações a serem realizadas em suas cidades para o controle do surto em seus locais de atuação. Nossa meta é apoiar municípios prioritários entre centenas de municípios considerados vulneráveis para a Covid-19 e contribuir no desenvolvimento de capacidade para a preparação e resposta tanto do município como dos milhares de profissionais de saúde que garantirão a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos. E o foco é a preparação sustentável para que possam enfrentar futuros eventos de saúde pública também. Essa é a missão da PROEP, fortalecer a vigilância em saúde por meio da inovação, ampliação do conhecimento e conexão de profissionais de saúde pública para a melhoria da qualidade de vida da população. E o Brasil é nosso berço, então será o primeiro lugar para a estruturação dessa rede. Mas nossa meta é ir além, apoiar a América Latina e países africanos de língua portuguesa. Se quiser saber mais dessa estratégia inovadora que está só começando, acompanhe os canais da PROEP e te convido a fazer parte desta rede também. Priscila, tá mutada. Pronto. Desculpa. Boa tarde a todos, pessoal. Eu cliquei aqui, mas ele não saiu. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de mentoria. Eu sou Priscila Ciodaro, sou uma das responsáveis técnicas da Força Tarefa TIOS Covid-19. E essas nossas sessões é mais uma das ações que a PROEP vem mobilizando por meio da Força Tarefa para Tecnologia e Inteligência Local em Saúde. Tá? Para quem ainda não conhece a nossa força-tarefa, vou apresentar aqui para vocês rapidinho um pouquinho da nossa rede, da nossa TIOS. Já está compartilhando a tela aí, Levi? Está sim. Perfeito. Para quem ainda não conhece, né, essa nossa grande força-tarefa e as sessões de mentoria da Força-Tarefa TIOS, essa sigla nada mais significa do que tecnologia e inteligência local em saúde. Então, ela vem sendo uma estratégia de enfrentamento à pandemia de Covid-19,
onde a gente tem buscado o desenvolvimento da capacidade local, ou seja, trabalhar com as equipes de profissionais de saúde, desenvolvendo inteligência epidemiológica nos municípios, com o uso de tecnologias sustentáveis, tá? Principalmente trazendo softwares livres, softwares de fácil acesso e de fácil manipulação, para que todo esse aprendizado possa ficar aí de legado, né, para vigilância e para ajudar aí no foco, né, com foco na preparação e na resposta para o ciclo de emergência em saúde pública, certo, pessoal? Então, para quem ainda não conhece a nossa rede, a PROEP, ela é a Rede Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, possui atualmente mais de 300 membros, mais de 80 mil pessoas são alcançadas aí através das nossas redes sociais, com as nossas publicações, sempre tentando levar conteúdos inteligentes, conteúdos extremamente importantes dentro da saúde pública, para não só, né, no sentido de trabalhar a pandemia da Covid, mas sempre levando também diversos outros materiais e conteúdos relacionados à vigilância em saúde, à saúde pública. Temos mais de 15 mil seguidores nas nossas redes sociais. Na nossa plataforma de ensino à distância, onde a gente fornece diversos cursos gratuitos, temos mais de 23 mil alunos cadastrados, não só no Brasil, mas também alunos aí de vários países do mundo. A PROEP também é membro da GORN, que é uma grande força-tarefa mundial para a resposta a surtos e emergências em saúde pública, então nós fazemos parte dessa rede. E temos aí trabalhado em diversas missões humanitárias, né? Temos participação aí com profissionais, com sócios, com voluntários da nossa rede, trabalhando em missões humanitárias pelo mundo. Alguns exemplos aqui, né? A grande maioria países ali da África, mas nós temos tentado atuar aí de maneira a apoiar os mais diversos países, não só ali na África, mas também países da América Latina, e, né, nossa plataforma está aberta aí a qualquer pessoa do mundo para acessá-la. Bom, e essa estratégia, né, de apoio é a mentoria, chamada mentoria direta, né? Então, nós temos feito sessões de mentoria, tentando trazer conteúdos para vocês a respeito das ferramentas, não só de monitoramento e análise de dados e de elaboração de painel, como é a nossa sessão hoje, mas também ferramentas de análise espaciais. Temos feito sessões sobre comunicação de risco e engajamento comunitário. Tem sido fundamental, a gente percebeu aí que tem sido um tópico fundamental, principalmente nesse enfrentamento da pandemia, né, a dificuldade da questão da comunicação de risco, do engajamento comunitário para a melhoria das práticas de saúde pública. Então, a gente vem trazendo bastante conteúdo nessas nossas sessões. E nós temos hoje às 16 horas, né, nossa sessão de comunicação de risco e engajamento comunitário. Já fica aí o convite para que possam participar, certo? E também trabalhamos o tema de saúde mental, tem sido muito relevante, né, principalmente nesse período de pandemia que a gente já vem há 2 anos aí enfrentando. Então, a gente tenta trazer bastante conteúdo interessante para os profissionais, não pensando somente, né, na manutenção dos serviços, mas também pensando aí no bem-estar dos próprios profissionais. Então, a gente trabalhou bastante esse tema de saúde mental durante as nossas sessões. E, além disso, né, nós temos outros temas aí que são levantados pelos municípios, então, dificuldades e demandas que a vigilância que vocês enfrentam localmente. Então, a gente tenta sempre trazer temas relacionados aos levantamentos que vocês nos fazem, das dificuldades e das demandas que possuem. Por isso, a gente pede para vocês, vai ficar aqui no nosso chat, na descrição do nosso vídeo também, que respondam esse formuláriozinho rapidinho, a gente quer entender, né, quais são as principais dificuldades enfrentadas atualmente aí nos municípios, para tentar trazer os conteúdos para vocês de acordo com aquilo que vocês necessitam, tá certo? Então, respondam aí para a gente nosso formulário, é bem rapidinho, bem simples, e aí 2 minutinhos você responde e a gente vai tentar verificar se a gente consegue atender essas demandas, perfeito? Além disso, pessoal, não percam as nossas novidades, os nossos lançamentos. Tá? A gente tem uma lista de transmissão, basta você adicionar o nosso número, que é o 61982860129, e mandar uma mensagem no WhatsApp com o texto Tios Covid-19. E você estará adicionado na nossa lista de transmissão, estará pronto para ir para receber todas as novidades, as dicas, os eventos, você não vai perder nenhuma das nossas sessões, tudo aquilo que a gente vai disponibilizando de conteúdo, de material, vocês vão receber diretamente no WhatsApp de vocês.
tá bom? Então, não deixem de fazer essa inscrição aí para receber e não perder nenhuma dos nossos lançamentos. Além disso, pessoal, queria trazer para vocês também, reforçar que vocês podem buscar a nossa central de recursos, tá? Conheçam e busquem os materiais da nossa central de recursos, acessando esse link que vai ficar aí também no chat, na descrição para vocês, com guias, cartilhas, kit de mídia, dose de informação e diversos outros materiais, né, que a nossa rede vem trabalhando para poder apoiar a rotina nas vigilâncias de saúde e vigilâncias epidemiológicas locais. Então, esses materiais estão acessíveis para download, vocês podem baixar para ter acesso quando precisarem. E tem mais um monte de encaminhamentos lá no nosso site para as nossas páginas do YouTube e para outras páginas também que nós trazemos conteúdo, tá bom? Então, podem acessar a nossa central de recursos à vontade e estejam com todos esses nossos materiais à disposição, certo, pessoal? E, bom, hoje a nossa sessão de mentoria, né, é sobre o tema painel de monitoramento e análise, com a apresentação do dashboard local, apresentação, organização e utilização do dashboard local, com o nosso especialista, o Levi Feijão. Então, o Levi, acho que já está por aqui, já viu o Levi aqui. Sejam todos muito bem-vindos e eu vou passar a palavra agora para o nosso especialista, para o Levi, para ele dar seguimento com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem ir mandando no chat, o espaço do chat está aberto para dúvidas ou sugestões, e qualquer coisa que vocês precisem falar conosco, é só enviar uma mensagem aqui para a nossa equipe, tá bom? Levi, é com você. Obrigado, Priscila. Bem-vindo a todos, né? Mais uma sessão de mentoria. E nós vamos continuar, né, sobre o assunto do nosso dash local, né? Nosso painel local. Vou começar a compartilhar aqui. Pronto. Na sessão passada, a gente viu como é que a gente conseguiria fazer o download, né, do Power BI e também fazer o cadastramento, né, criação de conta. Lembrando que para você ter uma conta no Power BI, você necessita de uma conta institucional. Mas isso não impede você de analisar ou trabalhar no Power BI, tá certo? Se você quiser, você pode baixar o Power BI Desktop e fazer suas análises nele sem nenhum problema, tá certo? A única diferença é que com a conta institucional, você vai poder publicar os seus relatórios, tá certo? Então, o Power BI ele é totalmente gratuito, tá certo? Você pode utilizar sem nenhum problema. Então, voltando aqui, né? Esse é o nosso dash municipal. A gente já havia visualizado algumas informações que já estavam sendo preenchidas. E agora, nós vamos ver como a gente pode trazer informações dos nossos bancos, tá certo? Esse dash ele foi criado focando em COVID, tá certo? No coronavírus. E agora nós vamos ver caso você queira utilizar seus bancos, tá certo? Eu vou pegar aqui o exemplo de um banco do eSUS. Então, caso você queira importar essa informação do eSUS para o dashboard, você pode fazer, tá certo? Eu vou aqui criar uma cópia desta página, página duplicada. Vou renomeá-la. E agora eu vou apagar, tá certo? As informações que já haviam nela, pois eu vou inserir novas informações. Primeiramente, eu tenho que ter o banco do eSUS baixado no meu computador e eu vou acessá-lo, tá certo? O banco do eSUS de casos, ele é um banco que já vem em formato CSV, geralmente. Caso você tenha já o arquivo em Excel, você pode vir aqui, clicar em pasta de trabalho do Excel. Mas caso não ele esteja em um arquivo CSV, você vai ter que vir em obter dados e texto/CSV. Caso você não encontre essa opção aqui, você pode vir em mais e ele irá mostrar, tá certo, todas as opções de importação de dados.
Aí você procura texto CSV ou digita aqui também texto CSV que ele vai mostrar a opção. Vamos conectar e eu vou selecionar o banco do ESUS de casos. Abrir. O Power BI, ele pergunta como é que eu quero importar esse dado, porque um arquivo CSV é um arquivo de texto, né? Então, ele tem que pegar esse texto e separar em colunas. Então, ele já está dizendo que o delimitador para separar ele em colunas é um delimitador ponto e vírgula. Eu vou alterar só para a gente poder observar. Vou botar aqui 2 pontos. O que é que ele fez? Ele juntou tudo como se não tivesse separação de colunas, tá certo? Porque no arquivo CSV, podemos ver aqui, ó, que temos ponto e vírgula separando as informações. Então, eu vou botar o ponto e vírgula. E nós temos também a codificação, tá certo? Por acaso, se você vier passando e notar que os acentos, os cedilhos, caracteres especiais não estão de forma correta, né? Então você pode vir e selecionar aqui alguma formatação diferente. Geralmente, para arquivos CSV, a formatação é UTF-8, ok? Então nós temos duas opções. Nós podemos carregar diretamente esses dados ou nós podemos transformar esses dados. Nós iremos fazer algumas transformações básicas nas informações que temos aqui. Então, eu vou botar transformar dados. Caso eu clicasse carregar, ele traria direto aqui para o Power BI sem nenhuma alteração. Mas eu vou clicar na opção de transformar dados. Pronto. Quando eu clico na opção de transformar dados, ele vai me levar para o editor do Power Query, que vocês podem ver bem aqui. Então, nesse editor, eu consigo fazer qualquer modificação na minha tabela, tá certo? Essas modificações, elas não vão modificar diretamente o arquivo, é somente nessa tabela que eu importei. Então, essas modificações ficam dentro do Power BI, tá certo? Elas não são feitas no arquivo. Então, pronto. Eu posso visualizar aqui a tabela com todas as informações dos municípios, passaporte, nome completo, dados de residência, né? No banco do ESUS, a gente tem como verificar sintomas, ou seja, se você quiser analisar os sintomas, você pode. Se você quiser também, você pode calcular aqui no Power BI a idade do paciente, tá certo? A idade da pessoa, porque geralmente ele não tem nos bancos a idade já pronta, tá certo? Eles nos dão a data de sintomas e a data de nascimento. Então, a partir dessa data, nós podemos calcular sem problemas, tá certo? Traz agora no ESUS a informação de dose também, de vacina. Nós podemos ver todas as variações, os resultados de exames, podemos também trabalhar em cima dos exames. Você quer ver, eu quero ver a porcentagem de exames, temos também como ver, né? Então, a gente está vendo que é um banco bem completo, tá certo? Os testes rápidos, PCR, antígeno. Uma das informações que nós vamos atrás também vai ser a classificação final, tá certo? Nós iremos analisar os casos quanto a se é caso confirmado, descartado ou não. E é isso. Então, vamos primeiramente calcular, tá certo? A idade dos pacientes, que é uma coisa que nós não temos aqui, tá certo? Nós temos a data de nascimento, porém nós não temos a idade desse paciente. Então, vamos fazer o processo de criação de coluna. Nós iremos clicar em adicionar coluna, aqui em cima. E nós temos duas formas de criar uma coluna. Podemos criar uma coluna personalizada ou uma coluna condicional.
A coluna personalizada, nós iremos utilizar fórmulas, cálculos, tá certo? Para realizar ela. Enquanto que a condicional é aquela, se não obedece a condição, então ele vai seguir outro caminho, tá certo? Então é basicamente, quem já trabalha com Excel deve entender daquela fórmula que é o se. Se esta afirmativa é verdadeira, então nós temos esse valor. Se ele é falso, nós temos outro valor. Ok? Então, primeiramente, para cálculo da idade, nós iremos fazer uma coluna personalizada. No Power BI, a estrutura dele, por mais que nós tenhamos baixado ele em português, a estrutura dele, principalmente de fórmulas, é em inglês. Então, nós teremos que usar as fórmulas em inglês, tá certo? Eu vou alterar a coluna para idade. E agora eu vou calcular a idade. Então, nós temos aqui ao lado as colunas disponíveis que eu tenho para fazer, tá certo, meus cálculos. O cálculo da idade é a data atual ou a data da informação, data da notificação, data do início dos sintomas, data da coleta, a data que nós tivermos, menos a data de nascimento da pessoa, dividido por 365,25, tá certo? Esses 0,25 representam os anos bissextos, tá certo? Aqueles anos que tem um dia a mais. Então, a cada 4 anos, nós temos um dia a mais, então ele fica representando esse 0,25. Então, vamos lá. Eu vou botar um se, tá certo? Aquela formulazinha se do Excel, só que em inglês ele fica if. Então, se a data, primeiramente nós vamos procurar a data de início de sintomas. Então, vou escrever aqui início. Então, ele já me dá a opção de coluna aqui, ó, data do início de sintomas. Eu poderia pesquisar aqui também, tá certo? Mas eu preferi digitar. Então, se a data do início de sintomas for nula, o que quer dizer o nula? É vazio, tá certo? Então, se a data for vazia, eu quero que ele, então, tá certo? Vou escrever aqui o então, ele me traga outra data, tá certo? Que vai ser a data de notificação, tá certo? Data da notificação. O que é que eu estou fazendo? Para eu calcular a data, eu tenho que ter essa data. Então, se eu não preencher a informação de data de início de sintomas, eu tenho que buscar essa informação em outro canto. Então, eu estou fazendo, se a data de início de sintomas é vazio, eu vou pegar a informação da data de notificação. Então, eu vou botar a data da notificação menos a data de nascimento dividido por 365,25. Ok? Eu vou botar entre parênteses, que é para ele fazer primeiro essa subtração, depois a divisão. Então, pronto. Então, se a minha data do início de sintomas é vazio, eu vou calcular a idade me baseando na data da notificação. Porém, se não, que é o else, tá certo? Ele vai calcular utilizando a data do início de sintomas. Então, vai ser data do início de sintomas menos a data de nascimento por 365,25. Então, pronto, eu só estou me assegurando de que, quando ele for calcular, nós temos uma data, tá certo? Informada. Pode ser a data de sintomas ou a data de nascimento. Feito essa formatação, eu vou dar OK. E pronto, ele me trouxe, tá certo, a coluna, que eu criei a coluna de idade. Ao criar uma coluna no Power BI, ele traz a formatação da coluna como um tipo geral, tá certo? Então, vocês podem ver aqui, tem um ABC, 1, 2, 3. Então, ele não me diz o que exatamente é isso. Ele diz que é uma formatação geral. Pode ser número, pode ser texto, pode ser qualquer coisa. Eu irei clicar nesse quadradinho aqui
e dizer que isso é um número, tá certo? Porém, é um número decimal. Como eu fiz a divisão de dias, ele vai me trazer um número quebrado. Aí, por que 36,90 anos? Esse 0,9, né? 0,90 representa os meses e dias que se passaram, tá certo? Então, ele tem 36 anos completos e esse 0,90 são os meses que se passaram, mas ainda não completou um ano de idade, que seria para os 37. Então, agora eu consegui calcular a minha idade, tá certo? Aí você diz, eu quero trabalhar com faixa etária. Então, como eu faço para trabalhar com faixa etária? A gente tem que criar também uma nova coluna, tá certo? Que seria a coluna de faixa etária. Mas dessa vez nós não iremos criar a coluna personalizada. Nós vamos fazer uma coluna condicional, tá certo? A coluna condicional você não precisa conhecer as fórmulas nem nada e é uma coluna mais fácil de se criar. Então eu vou clicar aqui, coluna condicional, e vou renomear para faixa etária. Então, a coluna condicional, se vocês verem, ela funciona com o se. Se alguma coisa é verdadeira, eu tenho um resultado, tá ok? Então, vamos lá. Se a idade, vamos procurar aqui a coluna de idade, é a última, provavelmente, que foi aqui criada agora. Se idade, eu vou botar, ela é menor que 20, então, o que é que eu estou dizendo? Se a idade da pessoa é menor que 20, então ela vai ter entre 0 e 19 anos, tá certo? Lembrando que eu estou dizendo que é menor que 20, ou seja, ela ainda não chegou a ter 20 anos. Então é menor que 20. Se eu quisesse dizer que ela tem 20 anos, eu diria se a idade é menor que ou igual a 20, tá certo? Então eu incluiria o 20. No caso, não estou incluindo. Vamos adicionar mais uma cláusula. Então, ele olhou se a idade ela é menor que 20, viu que não era, então ele vai passar para a próxima cláusula. A próxima cláusula, eu vou criar a próxima faixa etária. Se a idade for menor que 40, então essa pessoa vai ter de 20 a 39 anos. Se essa cláusula não for verdadeira, ele vai para a próxima. Se a idade é menor que 60, vai ter de 40 a 59 anos. Então, ele pegou, olhou a idade, é menor que 20? Não, ele vem para a próxima. É menor que 40? Não, ele vem para a próxima. É menor que 60? Não. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai vir aqui na opção se não. Então, se ele não obedeceu nenhuma dessas condições que eu botei em cima, ele vai ser 60 anos ou mais. Então, pronto, eu criei a minha coluna de faixa etária. Vou dar um OK. E pronto, nós temos aqui a faixa etária criada. Vocês podem ver a idade, 36 anos. Então, essa pessoa tem de 20 a 39 anos. 61 anos, a pessoa tem de 60 anos ou mais. E assim por diante. Nós podemos verificar, né, as faixas etárias. Então, nós criamos duas colunas, tá certo? No nosso banco do eSUS. Agora nós podemos trabalhar com ele. Eu vou aqui, vir em página inicial, e eu vou fechar o Power Query e eu vou aplicar as alterações que eu fiz, ou seja, a criação dessas colunas. Quando eu clico nisso, ele irá carregar os dados e pronto. Se eu clicar aqui no meu banco do eSUS, eu consigo ver as colunas criadas, tá certo? A coluna de idade e a coluna de faixa etária. Ele organiza aqui por ordem alfabética. Então, vamos começar a montar os nossos dados, tá certo? Vamos criar um gráfico de colunas. Basta selecionar ali
nas visualizações, que ele vai inserir o gráfico aqui na nossa área de trabalho. Eu vou ajustar o tamanho do gráfico. E agora eu quero fazer um gráfico de total de casos confirmados por tempo. Para isso, eu preciso de duas informações. Uma, quem são meus casos confirmados, e a segunda, o tempo. Então, para eu saber, primeiramente, o total de registros que eu tenho nessa minha tabela do eSUS, tá certo? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar o número de linhas. Cada linha é um registro, cada linha é uma pessoa, tá certo? Então, eu vou criar uma medida para eu contar isso. Vou aqui em medida e vou botar o nome dela de total registros, que vai ser igual a, lembrando que a gente utiliza as fórmulas do Excel basicamente em inglês, então vai ser, em vez de contar linhas, vai ser count rows, tá certo? Se eu botar aqui na informação, ele vai me dizer, conta o número de linhas de uma tabela. Então, ele vai contar o total de linhas para mim. Quando eu clico no Count Rows, ele já me dá as opções de tabela. Eu posso clicar aqui em eSUS casos, fechar e dar o Enter. Pronto, ele criou essa medida. Nós podemos encontrar ela aqui, tá certo? Eu vou clicar um card rapidamente, só para nós sabermos quantas linhas nós temos nessa tabela. Vou adicionar o total de registros e pronto, nós temos 5.844 registros. Vou selecionar aqui. Eu posso fazer aqui em cima edições, tá certo? Ele está como um número inteiro, mas se eu quiser eu posso colocar ele como porcentagem, decimal. Então, todas as medidas que eu crio, eu tenho como fazer uma formatação de número, tá certo? Posso transformar ele em moeda, adicionar casas decimais, ou botar um simples separador de milhar, tá certo? Se vocês verem, não tem um ponto aqui entre os 5 e 800. Quando eu clicar aqui, ele faz essa separação para melhorar a visualização. Então, pronto, eu tenho 5.844 registros. Eu vou clicar aqui no meu gráfico e eu vou trazer esse total de registros para a coluna, tá certo? Ou para o campo de valores. Então, pronto. No gráfico, se eu colocar em cima, ele vai dizer total de registros 5.844, ok? Ah, e como nós fazemos para visualizar essa informação por tempo? Então, nós temos que inserir, tá certo, no campo de eixo, alguma coisa que represente tempo. No caso da nossa tabela do eSUS, pode ser a data da notificação ou a data da coleta ou início de sintomas, tá certo? No caso, eu vou utilizar a data de início de sintomas. Pronto. O Power BI, ele já deixa padronizado, tá certo? A data nesta formatação. Ano, trimestre, mês e dia, tá ok? Então, eu posso descer os níveis. Primeiro nível, estou vendo ano, 2020, eu tenho 2.007 registros. 2021, eu tenho 3.761 registros. Se eu quero descer um nível, eu venho aqui nessas setinhas, ir para o próximo nível da hierarquia. Agora eu estou vendo essa informação por trimestre, tá certo? Então eu posso ver aqui, ó, que tem alguns casos, total de 76 registros, que a data de início de sintomas está em branco, tá ok? Então, trimestre 1, 2, 3, 4. Eu posso descer mais um nível. Eu vou ver agora essa informação por mês. Então, lembrando que eu estou vendo essa informação dos 2 anos juntos, ou seja, aqui é junho dos 2 anos. Eu tenho tanto o somatório de junho de 2020 quanto de 2021. Por enquanto, ele não está estratificando o ano aqui, ele está somente mostrando o mês.
Se eu descer mais um nível, eu tenho essa informação por dia, tá certo? De cada ano. Vamos voltar. Agora eu vou fazer a mesma descida, porém eu vou agora separar, unindo tanto as informações de ano, trimestre, mês e dia. Eu vou clicar em expandir todo o campo a um nível abaixo da hierarquia. O que ele quer dizer? Agora, quando eu descer, ele vai trazer a informação que estava acima. No caso, se eu estou em ano, eu descer para trimestre, ele agora vai trazer a informação de ano e trimestre, tá certo? Vamos descer para visualizar. Pronto. Agora eu tenho 2020, trimestre 1, 2, 3, 4, 2021, trimestre 1, 2, 3. Ele não está mais somando os casos de 2020 e 2021 e colocando no mesmo trimestre ou no mesmo mês. Nós podemos descer mais ainda. Agora a gente vai ver essa informação por ano, trimestre e mês, tá certo? A visualização pode não estar tão boa, né, aqui do eixo, e tem como melhorar. Nós temos como juntar esses dados. Eu vou aqui mostrar para vocês. Vem na opção de formato. A gente vai vir no nosso eixo X. E logo abaixo nós temos a opção de concatenar rótulos. Agora ficou mais visualmente agradável, tá certo, gente? Eu vou voltar aqui para os campos. Então, pronto. Ele me mostra 2020, no trimestre 1, 2, 3, 4. E me mostra os meses de cada um dos trimestres, tá certo? Então, nós vamos descer mais o nível para o nível de dia. Então, pronto. Agora eu tenho 2020, janeiro, os dias que eu tenho, casos, março, abril, e assim por diante, tá certo? Eu tenho toda essa informação, tá ok? Vocês podem visualizar aqui no gráfico, eu estou passando, 2021, e pronto. Então, ele me dá essa opção de eu ficar, digamos, brincando com as hierarquias, tá certo? De dados, de dia, mês, trimestre, ano. Porém, se eu quiser, eu posso deixar ele de uma forma contínua. Em vez de eu ficar categorizando ele, vou deixar o dado de uma forma contínua. Eu vou botar aqui na setinha, aqui em eixo, ao lado do data de início de sintomas, né? Se eu clicar aqui, eu tenho algumas informações aqui que eu posso brincar. Se eu vir abaixo, ele bota data de início de sintomas somente, enquanto que aqui eu tenho hierarquia de dados. E eu vou selecionar data do início de sintomas. Pronto, agora ele me trouxe essa informação de forma contínua, tá certo? Então, posso ir passando aqui o mouse por cima e ele vai me dizer que essa data de início de sintomas foi na quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. E assim eu posso ir vendo os dias passando aqui, como vocês veem, de todo o ano, né? 2021, 2020, ok? Então, tem como analisar isso, tá certo? Mas agora nós estamos visualizando apenas o total de registro, tá certo, gente? E eu quero a informação que seria útil para mim, seria as informações de casos confirmados, tá certo? Então, eu vou selecionar o meu gráfico e eu vou procurar aqui nas colunas a coluna de classificação final, tá certo? Podemos ver que na ordem alfabética está logo no começo. Eu vou trazer ela para filtros nesse visual. Basta selecionar e arrastar e soltar nessa de filtro. Então, ele já vai me informar que nós temos os casos que não tem classificação final, ou seja, a classificação está em branco, está aguardando o preenchimento desse campo. Temos os que foram confirmados laboratorial, temos os casos descartados e a síndrome gripal não especificada. O que me interessa são os casos confirmados, então vou marcar essa opção. Nós podemos ver que o gráfico já se alterou. Vou desmarcar aqui, marcar de novo. Podemos ver que o gráfico já se alterou e eu tenho
essa informação, agora eu tenho informação somente de casos confirmados. Eu consigo analisar agora a minha curva de casos confirmados sem o menor problema. Caso a visualização não agrade a você, você também pode fazer aqui um modo de hierarquia de dados. Lembrando, você pode excluir algumas categorias. Por exemplo, eu não quero trabalhar nem com trimestre, nem com dia. Então, eu vou ver apenas ano e mês. Então, eu tenho aqui 2020, de janeiro a dezembro, 2021, de janeiro a setembro. Tá ok? E eu tenho esses dados que não têm data definida. Eu posso deixar eles aqui no gráfico para eu ter esse lembrete e poder analisar, saber que eu tenho 43 registros sem data de início de sintomas, ou eu posso vir em data do início dos sintomas, onde eu tenho os tipos de filtro, eu vou botar em filtragem básica. Eu vou dizer que quem está em branco eu não quero ver, eu quero somente 2020 e 2021. Agora eu tenho um gráfico por data sem os registros em brancos. Eu vou diminuir aqui os filtros e pronto. Meu gráfico está montado. Eu vou selecioná-lo mais uma vez. Eu vou vir em formatar e eu consigo fazer as edições necessárias nesse gráfico. Por exemplo, no meu eixo Y, ele já nomeou total de registros. Eu posso tanto alterar o título por aqui, título do eixo, quanto eu posso alterar o título no campo o qual eu inseri, que é o total de registros. Se eu alterar aqui o nome, renomear para este visual, e colocar número de casos confirmados, Enter, ele vai alterar o título do eixo. Eu posso também reduzir também o tamanho do título, né? Tamanho do texto do título. Se eu estiver achando que ficou muito grande, posso fazer essa redução. Então, eu tenho vários tipos de ações que eu posso realizar, tanto nos eixos, quanto nas cores dos dados, tá certo? Utilizar cores diferentes. Posso também alterar o título do gráfico, onde tem aqui título, e botar número de casos confirmados por data de início de sintomas. Pronto. Eu tenho o meu gráfico aqui montado sem o menor problema. Vamos agora analisar, tá certo? As duas variáveis que nós criamos, que é a idade e faixa etária. Só mais uma amostra aqui, eu tenho um card com total de registros. Se você quiser que ele mostre agora o total de casos confirmados, basta fazer aqui arrastar classificação para filtros neste visual, tá certo? Não arrastem para a página, que ele vai filtrar a página inteira, e filtro em todas as páginas, ele vai filtrar todas as páginas do relatório, tanto a 3, quanto a 2, quanto a 1. Eu vou apenas para o visual do card e colocar que eu quero só ver confirmado. Então, ele vai mostrar o total de registros, que são 946. Vou botar aqui, renomear. Casos confirmados. Pronto, então eu tenho 946 casos confirmados. Agora vamos trabalhar com as visualizações que nós criamos, que seria a faixa etária, tá certo? A partir da idade. Eu vou criar um gráfico de barras. Podemos criar barras empilhadas ou colunas empilhadas. Eu prefiro, na parte de faixa etária, criar de barras empilhadas, mas você pode seguir outro caminho. Vou ajustar aqui o tamanho. E vou inserir as informações. No meu campo de valores, eu vou colocar o total de registros. Então, ele vai me dizer 5.844.
Como eu quero só confirmados, eu vou trazer a informação de classificação final para o meu filtro nesse visual e colocar confirmados laboratoriais. Agora eu tenho 946. Agora eu quero estratificar essa informação pelas faixas etárias que eu criei. Então eu vou vir em faixa etária e trazer ela para eixo. Então agora eu tenho a estratificação do total de casos por faixa etária. Por padrão, o Power BI ele classifica do maior para a menor quantidade. Porém, nós podemos alterar isso, vindo aqui em mais opções e classificar por. Então, eu vou informar que eu não quero que ele classifique pelo total de registro, ou seja, pelo valor, e sim pela faixa etária. Então, agora eu tenho da faixa etária de 0 a 19, 20 a 39 e na ordem crescente, né, olhando de baixo para cima, ou decrescente de cima para baixo. Pronto, eu tenho essa minha coluna, ou esse meu gráfico, e agora eu posso inserir ainda outras informações. Nós estamos utilizando o gráfico de barras empilhadas, tá certo? Então eu posso separar esse total de registros de 20 a 39 por alguma informação que eu queira. Por exemplo, eu posso separar por sexo. Então eu vou procurar aqui a coluna de sexo e vou trazer para legenda. Então agora vocês podem ver que no gráfico ele separou a informação por sexo, feminino e masculino, o total de registros de cada um dos sexos. Tá ok? Eu posso mudar aqui as cores dos dados. O feminino, posso botar um roxo. O masculino, um verdinho claro. Vou botar um roxinho mais vivo. Pronto. Sempre você faz uma ediçãozinha para deixar o gráfico mais agradável à pessoa que você vai apresentar. Então, eu alterei as cores dos dados. Vocês podem ver que agora, como eu inseri o campo sexo em legenda, apareceu essa informação aqui no gráfico. Sexo, feminino roxo, masculino verde, tá certo? E nós podemos editar. Eu posso não mostrar minha legenda. Porém, assim que você colocar a informação em cima, ele vai dizer que eu estou vendo a faixa etária de 40 a 49 ou 40 a 59, sexo masculino e o meu total de registros. E eu posso também apenas tirar o título ou mudar a posição no qual a legenda fica, tá certo? Pronto. Então, eu fiz essa estratificação para esse gráfico. Aí se você quiser utilizar outro tipo de gráfico, não tem problema, você pode vir aqui selecionando o gráfico que você já tinha criado e selecionar outra opção. Por exemplo, eu vou botar um gráfico de barras clusterizados. Então, ele agora, em vez de colocar uma coluna em cima da outra, que eram barras empilhadas, ele vai deixar as informações aglomeradas como clusters, né? Então, você vê o primeiro cluster, que é 60 anos ou mais, o segundo de 40 a 59 e assim por diante, certo? Ou seja, eu tenho duas colunas aqui, eu poderia ter 3, 4 ou 5, iria depender da minha estratificação. Como é sexo, são apenas duas, o masculino e feminino. Se fosse outra variável, poderia ter mais colunas, tá certo? Por exemplo, se eu estiver tratando, vamos olhar aqui, raça-cor, por exemplo. Então, eu teria aqui várias colunas, uma para pardo, branco, negro, indígena. Então, teria estratificado, né, aqui uma coluna para cada uma das raças cores. Se você quiser, vocês podem fazer a mesma alteração no visual que foi realizada aqui em cima. Posso mudar o título, número,
de casos confirmados por faixa etária, sexo. E também pode alterar os eixos, por exemplo, no eixo Y, se eu quiser, posso tanto esconder a informação, a pessoa só iria visualizar se botasse o mouse em cima, qual era essa faixa etária, ou eu posso simplesmente remover apenas o título do eixo, que já está claro que ali é um eixo que se trata de faixa etária. Então, para em relação à apresentação, à visualização, vocês podem adaptar o gráfico ao que melhor atendê-los. Se vocês quiserem também, nós podemos trabalhar com outras informações, tá certo? Eu vou criar agora, vou apagar aqui o lado os filtros de tempo que eu tinha e vou inserir um novo filtro, tá ok? Segmentação de dados. Você vem aqui em visualizações, segmentação de dados. Eu vou colocar essa informação aqui. Por enquanto eu vou deixar grande, depois nós podemos diminuir esse visual. E eu vou procurar a coluna de evolução. Vamos achar aqui evolução, caso. Pronto. Então, eu tenho onde a evolução não foi preenchida, campos vazios. Tenho evolução que está cancelado. Tenho evolução para cura, em tratamento domiciliar, ignorado e óbito. Então, caso eu queira visualizar dentro da minha informação apenas os casos que foram a óbito, eu posso selecionar e ele irá me mostrar, tá certo? Essa estratificação. Vocês podem ver que ele já filtrou aqui a data e também filtrou aqui no faixa etária e sexo. Se eu quiser ver cura, eu posso marcar a opção de cura e teremos também essa alteração. Então, eu posso fazer interações, tá certo? Entre uma informação e outra, tá ok? A mesma coisa que eu posso selecionar o mês de março, ele vai me mostrar aqui dentro desse visual o quanto que representa, tá certo? Esses casos do mês de março. Vocês podem ver em claro o total e em escuro, né? Somente o mês de março. Então, esse gráfico, esses dados são todos interativos, tá ok? Então, para a edição do filtro, nós temos aqui outras opções, tá certo? Selecionar o tipo de segmentação. Eu posso deixar essa caixa de seleção, ou eu posso fazer uma lista suspensa, no qual a pessoa virá ver, né, ela como uma caixa apenas no qual você seleciona um valor aqui. Para a edição também do filtro, nós podemos vir em formato, podemos tirar a tela de fundo para que fique aparecendo, combinando com o final da página. E podemos realizar alguns filtros, por exemplo, eu não quero que apareça nessa minha seleção aqui os casos em branco, eu quero apenas que ele possa selecionar e visualizar quem foi a cura ou quem foi a óbito. Então, após eu clicar esse filtro no visual aqui, eu selecionei o meu filtro de segmentação de dados e vim em filtros nesse visual e selecionei apenas cura e óbito. Então, quando a pessoa que está analisando clicar aqui, só vai ter a opção agora de cura e óbito. Ele não vai conseguir ver os cancelados em branco, ignorados ou outras opções, tá certo? E aqui ele pode trabalhar vendo a interação dos gráficos, tá certo? Então, hoje nós vamos encerrar, tá certo? A nossa aula, o nosso encontro.
Nós aprendemos aqui a importar o nosso banco do eSUS, tá certo? Esse banco, ele foi gerado pelo eSUS, então ele tem as mesmas colunas. Todo o trabalho que nós realizamos hoje, você pode fazer, né, reproduzir na sua casa, no seu trabalho, onde você precisar, né, fazer. Então você pode reproduzir ele. Ah, eu quero fazer isso com os dados da minha secretaria, do meu município, do meu estado. Você pode reproduzir essa informação, isso que fizemos com seus dados do banco do eSUS, sem o menor problema. E então nós aprendemos aqui a importar esse banco, a criar colunas personalizadas e condicionais, a criar gráficos de tempo, faixa etária e sexo, e a realizar filtros de interação entre um e outro, tá ok? Na próxima aula, nós esperamos fazer esse mesmo trabalho, agora com um banco do CIPNI, tá certo? Então, a gente vai fazer esse mesmo trabalho, porém a gente vai fazer outras análises, a gente vai ver cobertura vacinal, nós vamos ver total de doses aplicadas, D1, D2, dose única. Então, nós vamos trabalhar em cima, tá certo, do banco do CIPNI, nós vamos ver as análises que nós conseguimos criar, tá certo, nesse banco, e fazer essa importação dele aqui, tá certo, para o nosso dashboard pessoal, municipal, né, que a gente está criando. Então, agradeço a presença de todos e que vocês consigam reproduzir isso daí. Qualquer coisa no final, vocês dão um feedback para a gente, se conseguiram, como é que está indo e como é que foi esse processo, né? Vou parar aqui a transmissão. Beleza, Levi, muito obrigada por mais essa sessão. Antes da gente fechar, eu queria trazer mais alguns recadinhos importantes para quem está nos acompanhando, né? Nessa semana, a gente ainda tem hoje mais tarde a nossa sessão de comunicação de risco e engajamento comunitário, às 16 horas, tá? O link vai estar aqui no chat para vocês também. Não esqueçam de adicionar lá o nosso número de celular, que é o 61 982860129, e enviar uma mensagem no WhatsApp com o texto Tios Covid-19, para você receber gratuitamente nossas novidades, dicas e eventos, que aí vocês vão receber todos os links para todas as nossas sessões, tá bom? Quem não quiser perder nenhuma das nossas sessões. E para quem quiser conhecer mais a nossa grande força-tarefa, a gente convida vocês a conhecer a nossa página lá, a gente tem todas as informações sobre ativos, os materiais que são elaborados aí. E queria agradecer a participação de todos conosco hoje e a gente aguarda vocês na nossa próxima sessão de mentoria, tá bom, pessoal? Até na próxima quinta, nesse mesmo horário, a partir das 14 horas, estaremos aqui novamente com o Levi para poder dar seguimento na sessão sobre painel de monitoramento de dados. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.